Olá pessoal, hoje nós iremos mostrar um pouco sobre placas, sensores, atuadores, shields, a diferença entre shields e módulos, né? E alguns componentes ali. Bom, a princípio então a gente tem aqui a placa do Arduino, que é a placa original, a placa do Arduino Uno, né? E aqui umas outras placas da família do Arduino. Essa aqui é uma placa muito poderosa, que é a ESP, né? Que ela já vem com Wi-Fi. Já pode estar integrando aí com a conectividade de internet das coisas. E uma outra placa que eu gosto bastante pela quantidade de pinos seria essa daqui, que é essa Arduino Mega. Tem aqui o modelo dela. Se a gente observar, ó, 2560, ok? Porque ela tem 54 pinos digitais, então dá para ligar muita coisa com essa placa aqui. E o processamento dela, esse processador dela aqui, grande, quadrado, é bem rápido, um processador muito bom. Bom, pessoal, sensores. A gente tem aqui a questão de alguns sensores. Por exemplo, aqui, o ultrassônico, que ele faz a questão da medição de distância. Sensor porque ele sente o ambiente e capta isso através de sinal elétrico e joga para a placa do Arduino. E daí você consegue capturar essas informações do ambiente, né? Então, por isso o sensor, ele sente as diferenças do ambiente. Outro tipo de sensor seria esse aqui, um sensor de vibração, né? Onde você consegue, se ele mexer, o motor, uma porta, alguma coisa assim, ele consegue sentir essa vibração e passar para o Arduino. Esse outro sensor aqui, eu tirei de uma impressora velha que não estava funcionando. Mas ele serve para fazer a contagem de página, né? Toda vez que passava alguma coisa entre esses intervalos aqui, ó, ele fazia uma contagem. Um outro sensor que o pessoal utiliza muito para portão eletrônico seria a questão do sensor de final de curso. Quando ele encosta aqui, ó, observem que o que ele faz, ó. Ele faz até um barulhinho dizendo que o portão encostou ou não. Então a gente sabe se uma porta está fechada ou aberta. Tipo sensor de caixa d'água, né? Tipo de bomba, a gente consegue controlar a questão de nível de água. Então esses aqui estão sentindo, né, informações do ambiente passando para o Arduino. Esse aqui é o PIR, ou seja, o controle de presença do ambiente. Se chegar alguém, ele consegue detectar a presença, não, um movimento. Então também está sentindo um sensor. Esse aqui é um sensor de umidade e temperatura, sensor DHT11. Também sente a presença, modificações do ambiente. Aqui nós temos um sensor de chuva, onde se encostar aqui, alguma parte liga, né? O contato ele interliga a parte positiva e negativa e joga o sinal de umidade para o Arduino. Aí vamos ver se eu tenho outro sensor aqui. Aqui é o sensor de umidade de solo. Ele consegue detectar se a terra está seca ou está com muita umidade. Se estiver seca, você pode atuar através de uma bomba, né? Esse aqui já seria a questão do atuador, ó, uma bomba. Através daquele sensor lá, tem a bomba ali. Ele consegue fazer a medição de vazamento e está jogando água em uma planta. A gente fazer uma planta IoT, como o pessoal está dizendo aí. E aqui nós temos um módulo, né? Qual a diferença lá? Bom, atuador, a princípio, que a gente teria lá, ó, questão que a gente vai estar controlando o ambiente. Um LED, por exemplo, cadê o LED? Aqui, a gente pode controlar a luminosidade de um ambiente, então vai estar atuando, vai estar alterando informações do ambiente através do nosso Arduino. Então, por isso, seria a questão do atuador. Esse daqui também é um sensor de temperatura, ele é cerâmico. Um botão, né?
um push button, um botãozinho que a gente pode estar tipo pressionando para poder ativar alguma coisa ou desativar. Então ele vai estar sentindo, né, alterações do ambiente. E uma coisa legal, quando a minha impressora estragou, eu tirei uma placa lá de circuito. Olha o tanto de botões que eu posso estar aproveitando. Então não vai destruir impressoras aí, mas se você tiver alguma coisa que você pode estar, sabe que ela não vai ser mais ocupada, você pode estar desmontando ela e retirando alguns componentes aí. Bom, o que mais que eu posso falar? Que isso aqui é um relé, né? Ele vai estar permitindo a passagem. O Arduino, quando você joga voltagem para algum desses pinos aqui, ele faz ativar ou desativar. Aí você joga, por exemplo, uma corrente 110 nesses pinos aqui, e o que ele vai fazer? Ele vai fazer a passagem da corrente elétrica para poder realmente ligar uma lâmpada, né, da área da sua casa, do seu banheiro, ligar uma bomba de água. O Arduino, na verdade, só vai fazer o papel do interruptor, que seria o papel do nosso dedo na questão do circuito, ok? E aqui é um módulo, né, de 8 relés, uma placa grande. Mas, pessoal, qual a diferença aí de módulo para Shield? Por exemplo, eu tenho aqui o Arduino, né, a placa dele normalzinho, questão das pinagens. E aqui eu tenho um Shield de internet, chama Shield Ethernet. Vocês podem observar que a mesma pinagem, ó, ele acopla lá certinho, tanto aqui quanto lá atrás, ó. Tá vendo? Então ele consegue se encaixar no Arduino perfeitamente, como se fosse um filho. Então por isso o Shield, tá? Então essa é a diferença. Então quando vocês forem comprar algum componente, alguma coisa, é interessante saber o que é Shield, o que é módulo, tá? Facilita bastante isso daí, porque ele encaixa aqui certinho. Se eu quiser pressionar aqui, ele fica ligado. Esse aqui também é um Shield de GSM. Eu também posso fazer o esquema da conexão. Aqui foi cortado, mas também seria só aumentar ou fazer ligação ali. Ou eu coloco do lado aqui e ligo, né, as pinagens. Ali ele consegue executar o procedimento dele normal. Esse aqui é um display, que é uma visualização, né, 16x2, seria 16 caracteres, né, por linha. E caberia aqui duas linhas, uma em cima e outra aqui mais embaixo. Um sensor piezoelétrico, questão de controle de vibração, né? Poderia ter ele também. Um sensor aqui de luminosidade, também posso ter. Aqui é a radiofrequência, transmissor e o receptor, né? Aqui é um protoboard, onde vai estar permitindo com que eu faça as ligações do circuito de uma maneira mais tranquila, mais fácil. Esses fiozinhos são os jumpers, tá? E eu também posso estar fazendo eles dessa forma aqui, ó, com esses fiozinhos. Como é que eu faço eles? Como é que eu fiz, né? Geralmente tem aqueles cabos de rede. Observem que dentro dele tem esses fiozinhos, né, coloridos ali. Então eu descasquei uns pedaços desse e fiz lá, de acordo com o tamanho que eu queria. Então, pessoal, mais basicamente mesmo seria a diferença entre shield e módulo. Por exemplo, esse daqui é um módulo sensor de chuva. Qual a diferença? Veja que eu tenho apenas algumas pinagens, ó, né, aqui, para poder fazer a questão da ligação com o Arduino. Então, por isso é módulo. Shield é quando ele se encaixa perfeitamente na sua placa de Arduino. Tanto nesse Arduino aqui quanto no Arduino Mega. Apesar do Arduino Mega ele ter uma questão de pinagem muito maior, né? Mas se você pegar os pinos principais lá, ele conseguiria se encaixar ali perfeitamente. E ainda você consegue aproveitar esses pinos aqui de cima como se fossem ligados lá na questão do jumper. Tanto faz eu colocar aqui nesse pino, quanto eu colocar nesse outro aqui. Porque eles estão interligados quando você faz esse processo. Então por isso é um shield, é um filho ali. E componentes, né, que geralmente resistores, jumpers, esse tipo de situação. Aqui um sensorzinho bacana também. Se eu encostar um ímã perto dele, ele vai colar duas plaquinhas que tem ali dentro e vai permitir a passagem da corrente. Então ele atua sobre a questão da corrente
do fluxo magnético, né, de um ímãs ali. Bom, pessoal, a princípio seria isso daí. Agradeço a participação de vocês. Até mais.